ouvia muito falar, assim, há uns anos atrás, quando estava pequeno na igreja, sobre arrebatamento de espírito. E eu queria, aí eu fui, pus o joelho em terra, comecei a orar a Deus e perguntei a Deus assim: Senhor, eu escutei tanta gente contar, tanta gente falar, realmente sucede isso? Realmente essas coisas sucedem? Se for do teu espírito, me mostra. E eu fiz 77 jejuns e oração em prol de Deus me mostrar. E mas se fosse da vontade dele. Depois eu falei com Deus assim: Deus, eu fechei a minha campanha e falei assim: se o Senhor não quiser me mostrar, fica a mercê do Senhor. O Senhor é Deus, quem manda o Senhor, eu sou servo, e o Senhor que é Deus. Então eu não vou obrigar o Senhor a fazer nada por mim, se o Senhor consentir em fazer. E aí, passou mais ou menos assim uns 3 meses, eu já tinha esquecido daquilo. E toda vez quando eu conto, eu choro, porque eu lembro de tudo. Aí o que houve? Eu estava orando na minha casa, justamente na madrugada. Desceu uma grande coluna de fogo, igual o formato desses tornados, mas pequeno. Desceu aquela coluna de fogo dentro do meu quarto. Eu estava orando. Eu senti alguma coisa diferente. Quando eu olhei, eu vi ela. E aí descia um ser de costa, depois ele virou de frente. Eu perguntei se era o anjo do Senhor. Ele disse que era, mas ele falou o nome. Eu disse: eu sou o Senhor Jesus Cristo. Vim como anjo do Senhor. E aí eu comecei a ficar com medo. Porque desde pequeno, toda a vida eu via as coisas. Mas só que daquela forma foi bem diferente. Foi muito bem diferente. Aí eu fiquei com medo, comecei a tremer. De medo. Aí na hora lá me deu aquele sentimento de não querer ver. Ele falou assim: pediste? Aí ele falou comigo assim: e hoje chegou a tua vez. Ele foi e me pegou. Ele me pegou pelo braço, ele me segurou aqui no pulso. Ele me levou, ele me subiu. Aí eu vi, eu estava fora do meu corpo. E eu fui subindo. Eu vi as coisas passar num flash de luz, sabe? E aí eu vendo aquilo, depois a gente foi descendo, e de acordo com que nós fomos descendo, e as coisas iam ficando escuras, sombrio. Depois a gente colocou os pés numa estrada, e ele me vestiu, porque quando a gente sai do corpo, a gente sai nu. Ele me vestiu com as vestes brancas, a audição da gente aumenta, a nossa visão aumenta, a nossa fala aumenta, os nossos pensamentos aumentam. Se você fixar o seu olho aqui e quiser ver atrás de você, você vê mesmo olhando aqui. Eu não sei explicar isso, mas isso você vê comigo. Aí a gente descendo lá naquela estrada, e ele ia na frente, desceu uma luz. E da luz saiu uma voz por cima da gente, falava assim: eu sou o Espírito Santo. Aí a gente foi andando. E de acordo com o que nós vimos descendo naquela estrada, a pé, era uma estrada de terra, escura, foi ficando mais escuro, e eu comecei a ver demônios. Comecei a ver vários demônios, meio humano, meio bicho, tinha mistura, sabe? E o que mais chamou a minha atenção era homens que tinham assim, mistura de morcegos. Eu via que eram demônios. E quando eles viam a luz de Jesus, eles iam lá, afastavam.
Aí eu vi um grande portão imenso de ferro e bronze. Era um portão grande. Eu escutei aquelas grandes dobradiças, né? Abri, elas eram grandes. Ele foi lá, abriu, sozinho. Mas eu não sei porquê, ele abriu mais, mas ele já estava aberto. Mas ele abriu mais para mim ver. E eu via pessoas entrando, muita gente entrando. Pessoas nuas entrando, em desespero, e os demônios empurrando eles. Aí Jesus falou comigo assim, que lá era o inferno, as portas do abismo. Eu fiquei, sabe, horrorizado. Ele segurou pelo meu braço, falou comigo assim, a gente vai descer. Desceremos até mais a fundo. Segurou-se pelo meu braço de novo, a gente começou a sobrevoar. As coisas de Deus parecem loucura. Aqui mesmo está escrito que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Aí a gente foi descendo, é como se fosse uma formiguinha descendo num grande poço, cheio de penhasco. Aí o que houve? Aí tinha uma penha assim, um penhasco. Jesus estendeu a mão e o fogo cessou. E a gente desceu ali e a terra era preta. E ela fedia podridão. E fedia enxofre. Aí o fogo cessou e se extinguiu onde nós estávamos. Eu vi pessoas caindo. Uma multidão de pessoas caindo. Aos gritos. A princípio eu não comecei a chorar não. Aí depois ele me chamou para a ponta daquela penha, Elisa. Ele falou comigo assim, acendeu a luz, ele falou assim, olha mais para baixo. Quando eu olhei, eu senti uma fenda, como se fosse essas falas que chuva faz no pasto. Aí tinha assim aquela fenda imensa, preta, vermelha, e saía fumaça, vapor de fumaça. Aí ele falou comigo assim, ali que vai submergir o espírito da besta e do falso profeta, que diz a Escritura Sagrada. Aí quando eu olhei em volta dela, tinha milhões e milhões de demônios, de anjos caídos, algemados. Aí ele falou comigo assim, nós vamos passar em meio a eles e passar naquela fenda. Aí eu fiquei assim, assustado, e as pessoas caindo, eu vi as pessoas caindo. Aí nós passamos, você sabe quando você entra numa casa e tem um cão lá, bravo lá amarrado, ele quer vir, sabe, avançar em você, mas quando ele vai avançar em você, ele é preso, aí ele não deixa ele vir. Eles estavam assim, quando eles me viram. Eles são enormes. São maiores do que homens. Tem mais de 2 metros de altura. Mas eram milhões. Entidades malignas terríveis. Aí depois, nós passamos naquela fenda, era um calor insuportável. Lá é escuro, mas o fogo que tem lá não alumia o breu que tem lá. E você escuta barulho demais. Muito barulho de gritos, gargalhadas, urros. Ali era o abismo, morada dos anjos caídos. Era como se olhasse assim, para uma grande planície, cheio, só que lá não tem céu. Lá é como se fosse assim, uma grande gruta gigantesca. E eu vendo aquilo, assim, ficava assim, assustado.
Aí Jesus passou comigo naquela fenda, era como se nós tivéssemos feito assim, ó, e passado por uma outra passagem. Ali me deu terror. Eu via almas de seres humanos queimando no fogo. Aquela pilha de seres humanos um em cima do outro. Quando eles viram Jesus, eles clamavam pedindo misericórdia. Aí eles vinham caindo, um de cima do outro, assim. Eu olhava assim, nos barrancos tinha prisões, tinha cadeias, e estava aquele monte de gente. Eles estendiam os braços, Silvana. Eles estendiam os braços, pediam misericórdia, sabe? E o fogo do inferno urrando de tão grande que era, as labaredas do inferno. E eles vinham ao encontro de Jesus pedindo misericórdia e clemência. Jesus tombava o rosto de lado, não falava nada a princípio. Aí eu via, eles vinham assim, uma gente assim, sabe? Tinha algumas valas no chão assim, que tinha lá fogo. E eles estavam chorando, tinha almas lá também. Depois chegou, veio arrastando, depois ele ficou de pé. Só que às vezes o fogo subia nele todo, depois de si, pegava na metade do peito dele assim. Aí ele falou comigo, piedade. Eu olhou para Jesus e falou assim, Jesus, tem misericórdia. Jesus falou com ele assim, é tarde demais. Eu via vermes entrando e saindo assim, de dentro deles assim. Você já imaginou um ser humano com todas as enfermidades e moléstias do mundo num corpo só? A Inês entende mais isso. Isso é pior do que ter todas essas doenças no corpo só. Aí ele foi passando no meio desse Jesus Cristo, até no inferno Jesus manda. Ele estendeu a mão, Silvana, e bateu assim, aquele paredão de fogo abriu. Jesus é dono até do inferno. A chata também. Eu vi o poder na mão dele. Aí várias coisas passavam na minha cabeça. Por que as pessoas não se consertam diante de Jesus para não tratar? A gente passou assim, formou uma estrada no meio daquele fogo. Eu comecei a implorar a Jesus. Me tira daqui que eu não venho com isso mais. As pessoas pediam, sabe? Estendiam as mãos. Todos deformados. E consciente, não. E conscientes. Pedindo ajuda. E um homem que chegou perto de mim pediu ajuda, mas ele não chegou com a mão de mim. Foi meu vizinho e morreu com um copo de cachaça na mão. A responsabilidade é a gente falar de Jesus, por mais que a gente esteja afrontado, sabe? Eu não tenho importado com isso mais. Antes eu tinha um pouco de receio, os maus tratos, hoje eu não tenho mais. Mas eu fico com pena daquele que não aceita, é Jesus. Aí eu pedi para Jesus, Jesus me tira daqui, porque eu não aguento ficar aqui mais. Ou se você escuta ranger de dente, gargalhada, gritos, milhões e milhões e milhões de gritos mesmo, pessoas, todo mundo gritando, um homem, mulher,
falou assim, eu vou te tirar daqui. Ele segurou no meu braço e puxou. A gente passou no mesmo lugar, mas com flecha de luz. Aí a gente foi subindo, 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 nas maiores alturas do universo. A princípio eu não estava acreditando que isso estava acontecendo comigo, sabe? Só quem passa por essas experiências sabe que realmente isso é forte. E aí ele me pôs diante de uma porta estreita, feita de pérola, os portais de pérola. Eu perguntei assim, Senhor, aqui é o lugar do céu onde Deus habita? Aí o Espírito Santo estava sobre nós e falou assim, aqui é o lugar do céu, o lugar onde Deus habita. Onde que eu habito. Aí eu falei assim, eu não sou digno de entrar por essas portas, porque eu ainda sou pecador. Aí o Senhor Jesus Cristo falou assim, torno digno todo aquele que professa a minha palavra, crê no meu nome e confessa os seus pecados. Aquela porta abriu, né? Era como se eu entrar dentro do sol com seu esplendor. Eu fiquei tão emocionado que eu caí de joelho e não vi mais nada naquele período. Aí eu passava a mão assim, era como se estivesse passando a mão numa superfície polida de ouro, igual espelho. Quando eu levantei o rosto de joelho, era uma cidade. Não tem lugar tão bonito como aquele. Aí eu falei assim, realmente a Escritura é a verdade. Eu olhei assim, vi assim, mansões de ouro, milhões de mansões de ouro, todas feitas de ouro assim, ouro maciço, pedra. Só que as colunas eram feitas de pedras preciosas. Uma safira, outra de chá, todinha. Tinha algumas misturadas. Eu levantei ele, porque ele segurou no meu braço. O prazer que eu senti lá dentro foi tão grande, que não tem como eu falar. Aí nós fomos andando naquela rua de ouro espelhada, sabe? Uma grama verde, em volta, tinha uma praça. Você sabe quando você entra num lugar que só tem gente assim, da alta sociedade, e aí você se sente inferior? Você está me sentindo assim. Os santos anjos da altura daquela porta, uns 2 metros mais ou menos de altura, passando, vestidos de branco, olhos de fogo, pés reluzentes de fogo. A pele deles igual a lâmpada fluorescente acesa. Eles são altos, fortes. Aí eles passavam e olhavam. Aí Jesus me puxou numa velocidade e me pôs diante de uma escada. Acho que tinha outra porta. Aí nós subimos aquela escada de ouro. Aí eu comecei a escutar um barulho de trovoada. Trovões e relâmpagos. Aí eu perguntei assim, de onde que vem esse barulho de trovoada? Esse barulho de trovoada vem do trono de meu pai e eu vou te levar até lá. Eu olhava, sabe, assim, eu reparava tudo, eu olhei assim, o corredor era largo. E os santos anjos passavam daqui para lá e de lá para cá, mas olhava para mim.
Aí eu vi assim, eu notei de longe assim, um foi lá e tocou no ombro do outro e falou assim, apontou o dedo e falou assim, aquele lá é mais escolhido para ver as formosuras da bela cidade. De longe eu escutei, porque a audição da gente aumenta. E a gente foi chegando próximo. Quando eu olhei assim, tinha um portal um grande portal de cristal. Tinha 2 anjos ali, de guarda. O portal abriu sozinho. Foi mais sorte do que entrar lá no começo. A luz que sai do Deus Jeová é tão grande que esvazia as forças dos nossos espíritos. Eu não consegui ver ele nitidamente. Eu via ele sentado, mas um luzeiro aceso sentado. Eu pus a mão na frente, no rosto e pedi misericórdia, porque eu sou pecador. De joelho dobrado eu falava isso. Aí eu olhei assim, tinha uma escada que levava lá dentro do trono, a trovoada saía de uma nuvem que estava debaixo do trono, e aí saía um rio debaixo do trono, um arco-íris atrás do trono. À direita dele estava o trono de Jesus Cristo, um altar de incenso de 4 pontas assim, era mais ou menos assim, pegava na altura assim, do umbigo. Jesus estava aqui, mas estava lá vestido de sumo sacerdote. Uma lâmina na testa escrito Santidade ao Senhor. Lâmina de ouro no turbante na cabeça dele, um incensário de 3 correntes de ouro com um caldeirãozinho. Ele balançava aquilo. E aí tinha umas brasas acesas, irmã Silvana, assim, no meio assim. Ele jogava uma erva ali e aquilo subia, aquele perfume. Subia também do incensário, foi enchendo, e ia ao encontro de Deus e Yahvé, o Pai Celestial. Aí eu falei com Deus assim, Senhor, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. Mas eu estava vendo, sabe? É um modo de expressão que a gente para, mas eu estava vendo. E aí os santos anjos, milhões em cima daquela nuvem, e aí o fogo azul, irmão. E eles falavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. E tinha outros cá embaixo. E aí o salão grande era igual a sala real. Depois eu olhei, do meu lado esquerdo, vi um anjo correndo com uma estante musical. Ele foi pôr lá no meio assim, abriu uma pasta de ouro e prata. Abriu assim, assim, estendeu os braços. Ele não falou nada, ele só fez assim. Ele foi juntando anjos aos milhares. Centenas e centenas e centenas. Foi juntando centenas assim, depois o grupo dividiu e virou uma orquestra e virou um grande coral de 4 vozes. Aí eu estava olhando aqui e eles começaram a cantar. A melodia do hino até hoje está na minha cabeça. Quando eu começo a chorar, meu peito chega até a doer, sabe? De tão forte que é, eu lembro tudo. Aí, né, o anjo estava na orquestra, levantou, veio segurando meu braço. E falou assim, vem cá. Aí eu fui, segui com ele, porque estava me puxando, aí ele foi me pôr diante de uma mesa. E na mesa tinha uma cítara, é um instrumento de corda antigo, que hoje tem pouco. Parece uma harpa, a harpa fica em pé, assim. A cítara fica deitada.
Ela tinha assim, igual a forma de cuia, 42 cordas. Ele falou comigo assim, toca, filho do Altíssimo. Eu falei assim, mas eu não sei tocar. Ele falou assim, eu te ensino, ele segura nos meus 2 braços. Eu senti um poder tão grande, mas eu me senti indigno. Toquei na orquestra celestial. Os anjos cantando aquela melodia, até hoje está na minha cabeça. Aí depois Jesus falou comigo assim, você vai ouvir um hino que você já cantou lá na terra, em coral. Hino? Eu gostaria de ouvir. Aí o coral começou a cantar. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas abrigará, do pecado vil me vem livrar. A tua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre me sustentará. Aí quando eu olhei lá no fundo, um órgão fez. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Jesus foi lá e me chamou. Me chamou, me puxou. E aí voltamos para aquele corredor. E aí ele me levou a um grande salão. Um salão grande, enorme. E a porta era de cristal. E o teto era todo forrado de pedras de diamante, todas agarradinhas, mas era grande. Todas as pregadas dentro. Eu olhei assim, que salão enorme. Sumia de vista. Tinha uma grande mesa, mas tinha outras mesas também. E a mesa estava toda preparada com uma toalha, em cima toda bordada. E com alguns detalhes de ouro maciço. E eu vi assim, eu perguntei, que mesa é essa? Essa mesa é a mesa das bodas do Cordeiro, meu servo. Aqui assentaram os convidados para as bodas do Cordeiro. Tudo preparado. Onde fala que a mesa está preparada, o banquete está na mesa. Quando eu olhei assim, eu nunca tinha visto, até hoje nunca vi de perto. Aqui não. Um anjo sentado numa cadeira diante de um tear. Aí eu vi o que era tear. É onde se faz tecido. Ele bordou a toalha daquela mesa, quem fez foi os anjos. Equação. Foi os anjos. Os anjos que desceram as fases. Mas tinha tanta glória, tanta beleza, o estofado dela. Ela tinha braços,
cada cadeira tinha um braço, estofado, tranquilo, e elas eram todas de ouro, assim, todas de ouro. Ouro maciço. E aí, Jesus me chamou para fora, me levou num outro salão. Era grande também, da mesma forma, só que tinha cheio de colunas, da altura dessa mesa, mais ou menos, um pouco mais baixo, só que tinha cúpulas de vidro dentro, lindo estofado, branquinho, igual velho. E tinha várias coroas de ouro com pedras preciosas dentro. Aí eu perguntei assim, Senhor Jesus, o que isso representa? Ele falou comigo assim, que as coroas representam o galardão de cada cristão. Aí ele falou assim, eu vi que tinha uma que era mais bonita do que a outra, mas ficava aqueles milhões e milhões assim, todas enfileiradas, cheio de glória, de luz. Aí ele falou comigo assim, cada um receberá o seu galardão de acordo com os frutos produzidos. Aí eu vi aquilo, fiquei maravilhado, ele me pôs próximo de um assim, eu quase pus a mão, mas eu não pude. Aí ele me tirou de lá. Aí me levou a um outro lugar no céu. E aí de lá, ele passou as mãos no ar e ele começou a me dar visões. Só que aí, nesse período que ele foi me dar essas visões, ele foi me tirou de dentro do céu e me levou em espírito em Jerusalém, aqui na Jerusalém terrestre. Era como você está aqui, mas não no corpo. Eu fui lá e falei assim, eu conheço esse lugar aqui, mas só de vista. Mas eu nunca vim aqui. Quando eu olhei assim, eu vi que era Jerusalém. Aí em cima do Monte das Oliveiras, eu vi assim, tinha um monte, era o Monte das Oliveiras. Eu reconheci pelas fotos que eu já vi. Aí foi assim, uma nuvem surgindo, espalhando. E daqui a pouco começou a aparecer os santos anjos aos milhares. E apareceu um grande anjo, com um chofar na mão, todo folheado a ouro, com alguns detalhes de ouro. Ele era grande assim, grande mesmo assim. E aí foi lá, apareceu o Senhor Jesus sentado lá, e estava aqui, mas estava sentado lá. Todo coroado de glória, com a grande coroa na cabeça. E ele estendeu os braços do trono e falou assim, amada minha, noiva minha, levanta e vem. O arrebatamento vai ser milésimos de segundo, mas eu vi ele em efeito retardado da visão. Devagarzinho. Para ver os minúsculos detalhes, sabe? Quando eu olhei assim, eu vi os mortos abrindo, assim, os sepulcros abrindo a terra, devolvendo seus mortos. Eles saíam, mas depois se transformavam num corpo de glória. E os vivos crédulos eram transformados e juntos subiam. Mas quem puxava eles era o Espírito Santo. E nisso, eu olhei assim, aí eu vi que era o arcanjo Miguel, quem estava com o chofar na mão. E ele tocou ele. Aí o barulho fez e ecoou sobre todo o planeta Terra.
tinha crentes em Jerusalém sendo arrebatados. Depois eu vi, aí o Senhor me tirou de Jerusalém e me levou lá na Coreia em espírito. É extraordinário, a mente humana não sabe compreender. Eu vi aquele monte de gente subindo assim, sendo arrebatado, milhões e milhões mesmo. Depois ele me levou lá na França. Aí eu vi como se fosse um pátio grande, e tinha um senhor idoso, vestido, acho que é smoking de fora, calvo, de óculos, todo de preto. Aí ele estava alimentando os pombos. Aí quando eu olhava assim, eu via aqueles flashes de luz subindo assim, o sol subindo. E eu perguntei a Jesus, quando eu olhei para trás assim, a torre Eiffel da França estava atrás de nós. Eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa. E ele estava lá, alimentando os pombos. Aí eu vi os pombos. Aí eu perguntei a Jesus, por que ele não escutou a trombeta de Miguel? Jesus falou comigo assim, porque ele não era salvo. Ele não era cristão. Por isso que ele nem percebeu, não ouviu. Jesus só me trouxe aqui no Brasil. E eu vi a mesma coisa. Depois ele me levou em espírito no fundo do oceano do mar, onde se lançaram o corpo de um crente, de um salvo, há centenas de anos. Eu vi a terra, a areia do mar lá no fundo, girar, e por lá o corpo de um homem transformou um corpo de glória e subiu. Depois ele foi e me levou de volta para o céu, em espírito. Quando eu cheguei lá em cima, nós estávamos na porta do céu. Aí uma das coisas mais lindas que eu vi foi aqui. Os bilhões de anjos espalharam de uma banda da direita e outra da esquerda e abriu um caminho. Igual quando entra uma noiva dentro da igreja. Jesus em pé, na porta de pérola, e a escada do céu era assim, ó. E em cada degrau assim, do lado tinha um anjo em pé. E aí quando eu estava olhando assim, os anjos gritavam. Os anjos gritavam e regozijavam, porque a noiva estava chegando. E o Espírito Santo puxava a noiva. Ele vinha na frente assim, aquele ancião no olho azul, igual pedra de amigo. Andando assim, cheio de glória. E os salvos andando atrás dele. Como um pai conduz a noiva ao esposo. E os anjos faziam assim. Eu escutava gritos de glórias, regozijos. Regozijos e regozijos. Depois começou a misturar todo mundo. Mas cada crente tinha um ramo de palmeira na mão. Grande assim. E balançava ele. Aí quando eu vi aquilo eu ficava maravilhado, sabe? Aí eles gritavam, louvado seja aquele que está sentado no trono e o cordeiro. Seja o louvor, seja o domínio, seja a sabedoria, ações e graças e riquezas, pelos séculos do céu. Jesus abriu a porta e chamou. O Espírito Santo já chegou no trono direto. E a noiva veio atrás. E Jesus pegava na mão de um por um.
E olhava com olhar de ternura, sabe, Maria? Todo mundo feliz e satisfeito. Depois eu vi um tribunal. Ele estava suspenso no ar, assim, né? Cristo estava lá. Era o tribunal de Cristo que ele me falou. Ele não ia condenar ninguém. Ele só ia, era só os crentes que iam passar por ele. Ele ia julgar a gente para receber galardão. Receber galardão. Um por um. Recebia o seu galardão. E ele estava lá, tinha um anjo de uma alta hierarquia à mercê dele. Depois Jesus Cristo me tirou dali de onde nós estávamos e me levou a um lugar, uma área do céu, em que ele abriu a tela, igual uma tela de espelho, assim. Só que eu via como se fosse um filme. Aí ele falou comigo assim, vês tu? Aí eu vi assim, o Rio de Janeiro de cima. Aí eu vi o Pão de Açúcar em pé, lá, as montanhas lá assim. O pico do Pão de Açúcar deu um grande terremoto que ele tombou e derrubou o Cristo Redentor em vários pedaços. E o resto da montanha repartiu em várias repartições e caiu, desabou. Quando eu olhei assim, a ponte do Niterói todinha desceu. Todinha desceu. E quando eu olhei assim debaixo das águas do ar, formou-se vários abismos, igual aquelas cataratas do Iguaçu, que cai aquele mundão de água lá dentro, e a água ficou avermelhada. Aí eu vi uma chuva de fogo caindo do céu, que quando as pedras caíam e batiam, elas chocavam no chão, elas davam onda, igual se dá numa água, na terra. Subia fumaça. Fumaça e poeira que misturava nas nuvens do céu. E eu vi que os dias pareciam noite, por causa da fumaça que fechava o sol no meio das nuvens. E as noites estavam parecendo dias, por causa das chamas abrasantes que estavam, sabe? Destruição, prédios caíram. Eu ouvi os gritos das pessoas gritando, correndo de um lado para o outro, tentando correr daquilo. Tentando correr, mas não tinha como. Eu olhei assim, eu vi a Amazônia todinha queimada. Parece loucura o que eu estou falando, mas diante dessa escritura, eu não saio daqui vivo, se eu estiver mentindo. Eu vi a Amazônia todinha queimada por aquelas pedras de fogo que caía dos céus. Só que nesse período ele também me mostrou e falou assim, antes que isso suceda, veja o que vai acontecer. Eu vi um homem bem trajado, muito bem trajado. E aí ele ia aos poucos encurvando, até ficar de quatro, depois ele virou uma fera, correndo. E as trevas estavam atrás dele. E eu não entendi aquilo. Depois eu vi como se fosse assim, um sambódromo do Rio de Janeiro. E aquela multidão inumerável com várias bandeiras, faixas, bandeirolas. Um palco cheio de luzes, de holofotes sobre ele. E falando em inglês, bem trajado, bem composto,
Aí, bem alinhado o homem. Aí, de longe, eu olhava assim, e ele falando. Eu falei assim, quem é esse? Jesus falou assim, esse aí é o maldito que se levantará das nações. E ai da terra e da nação que o aceitar. Porque a mim não aceitaram, rejeitaram, mas o maldito aceita. Era o anticristo. Depois eu vi ele num prédio, numa marquise, assim em cima, assim, como se fosse assim, uma varandinha, lá em São Paulo, e milhões de pessoas também assim, embanando as mãos para ele, gritando. E ele dando tchau para todo mundo. Jesus me mostrava a ira e a indignação do povo que não queria obedecer à verdade. Depois eu vi um calor que sucedeu no mundo, que aí eu vi e começou a brotar doenças na pele das pessoas assim. Começou a brotar enfermidade, mas só que os homens, em vez de se arrependerem, murmuravam e blasfemavam o Deus do céu. E aí depois o Senhor Jesus, me mostrando aquilo, eu vi de novo o portão do inferno. De novo. Quando eu vi o portão do inferno, mas só que ele abriu e saiu um exército de demônios, de anjos caídos, montados, como se fossem vários cavalos, com cara de leão, e rosto de serpente, e a cauda de serpente. E eles eram vestidos de fogo e enxofre. E eles matavam as pessoas, cercavam na frente deles. Era um exército de milhões. Milhões. Quando eu vi aquilo ali, eu estava horrorizado. Jesus me pegou pelo braço, vem cá, e me levou a um outro lugar, não sei aonde é, e se é aqui ou se é no campo do céu, se é no campo do universo, eu não sei. Ele me levou, eu só sei que tinha assim, uma grande rocha. Uma grande rocha. Eu olhei assim, aí tinha, na rocha estava cortada, como se fosse um trono. E eu via um homem assentado, e eu vi quem era o Espírito Santo. E de lá de cima ele gritou assim, e tu, meu servo? Aí eu olhei e falei assim, és tu, Senhor? O que viste? Aí eu olhei assim, a banda da direita dele, um monte de grãos de trigo espalhado. E um homem vestido de túnica e com um abano na mão. E ele pegava e jogava para cima, e lá na frente eu vi um forno. E vi um vendaval vindo. E aquele homem sacudia o trigo, aí eu via os grãos caírem e as palhas sacudirem também. Aí ele falou comigo assim, o que viste, meu servo? Ah, meu senhor, eu estou vendo um homem peneirando grãos de trigo numa peneira, numa banda. Não sei falar direito. Mas sabe o que ele falou comigo? Assim como os ceifeiros tirando os grãos de trigo no crivo, eu irei peneirar a minha igreja. Os meus grãos não irão cair fora da minha peneira, mas a palha será soprada pelo vento. E de acordo com o que ele fala na cena, iria acontecendo. O vendaval soprou e jogava a palha. Quando um pedacinho, o vento passou e jogou a palha todinha dentro do forno. E as labaredas só até fora. Ele falou assim, e a palha será queimada pelo fogo ardente.
Depois eu olhei assim, aí ele falou comigo assim, o que viste, meu servo? Eu olhei assim, eu vi um ferreiro perto de um forno, diante de uma pedra e uma bigorna. Ele pegou uma tenaz de ferro, foi lá e pegou um metal avermelhado, pelo fogo, e batia a marreta. Ele ia batendo e aí as faíscas iam caindo pelo chão. E quando eu vi aquilo, eu não entendi o avental de couro no peito dele. Aí falou assim, o que viste, meu servo? Cara, eu estou vendo um homem com ferro na mão, avermelhado pelo fogo, e é ferreiro. Aí ele falou comigo assim, isto diz o Espírito Santo. Assim como escória está aos pés do ferreiro, a humanidade está aos meus pés. Já concluí ele fala, no homem está dentro. Eu vou juntar o estanho, a prata, o cobre, o ferro, o chumbo. Vou colocar no forno e vou soprar o furor da minha ira por quanto não tenho ouvido a minha palavra. Pois Deus tem misericórdia. Depois eu olhei assim, aí do lado de cá, eu olhei assim, aí falou comigo assim, o que viste agora, meu servo? Aí eu olhei assim, tinha uma pedra cortada em círculo de 1,5 metros de fundura, com um orifício de lado assim, com balde de madeira grande. E tinha um homem de túnica que ele puxou e prendeu ela, a barra da túnica dele, da saia dele, no cinto. Mas mesmo assim ele segurava, ainda ele estava no joelho, ele pisava, aí começava a cantar, aleluia, aleluia. Aí eu vendo aqui dali, eu não entendi, ele falou comigo assim, e o que viste, meu servo? Aí eu vi que o suco saía e caía no balde. Aí ele falou assim, eu estou vendo um homem pisando as uvas do lagar. Logo eu julguei que era lagar, porque eu nunca vi um lagar de perto. Aí ele falou comigo assim, viste bem, porque assim diz o Espírito Santo, assim como o vinhateiro pisa as uvas no lagar, eu irei pisar os falsos profetas que têm enganado a minha virgem, a minha igreja, dizendo, assim diz o Senhor sem que houvesse falado. Eu não os falei, mas eles vão correndo e falam. São chacais do deserto que devoram as suas presas, lobos devoradores que devoram as ovelhas, leões devoradores que devoram as almas. Conjuração há desses profetas. E eu os esmagarei como vinhateiro pisa as uvas do lagar. E saberão que eu sou o Senhor, diz o Espírito Santo. Ele falou desse jeito comigo. Eu vendo tudo aquilo, sabe? Aí, isso foi num período de 3 noites, de madrugada. Uma dessas, a irmã Marilza viu. Foi toda a igreja dela. Eu custei a voltar. E a terceira foi a mais longa. E aí quando eu voltei, o dia já estava amanhecendo. E aí, dando continuidade, ele foi e me levou de novo a um alto monte. Aí de lá eu via a Jerusalém Celeste descendo. E ela descia e sobrevoava a velha Jerusalém. E a terra era uma outra terra. Eu perguntei ao Senhor, o que é isso, Senhor? Aí ele falou comigo assim, você está no reino milenial. Isso é meu reino. Aí eu comecei a olhar,
Eu olhei assim, eu ficava olhando e eu o reconheci. Só que assim, ele estava diferente. Tinha algumas pessoas que eu conheci que quando eu encarava dentro do olho, eu reconhecia as pessoas, só que eu não quero falar. Eu batia se eu conhecia essa pessoa lá na terra. Só que estava num corpo diferente. E eles cantavam e rejubilavam. Só que tinha seres humanos que passaram a grande tribulação. Tinha seres humanos vivos. Só que tinha os salvos transformados lá também. E eu vi eles de mão dada glorificando, exaltando. Depois do Senhor, aí naquele monte, eu via toda a cidade santa. É a coisa mais linda de nossa irmã. A coisa mais linda que tem. Aí eu falei com Deus assim, Senhor, se não for pedir demais, já que o Senhor está me mostrando tanta coisa, será que o Senhor poderia, se fosse da sua vontade, ó Deus poderoso, me mostrar o grande tribunal de Cristo? Aí ele falou comigo assim, posso mostrar-te-ei. Aí ele me mostrou. Tinha uma mesa grande com livros e livros, de todos os livros da Bíblia, separados. Tinha um livro no meio, era o maior de todos, chamado Livro da Vida. Tinha o livro da consciência, tinha o livro da natureza, tinha o livro das obras, tinha muitos livros. O livro das palavras, é onde está registrado todas as blasfêmias que os homens falam contra o Criador. E aí eu vi assim, aí um trono gigantesco, branco, o Todo-Poderoso assentado, e atrás dele estava a igreja. E no julgamento, os primeiros que eram julgados eram os anjos caídos. A igreja vai julgar os anjos caídos. Aí depois que eles eram julgados, aí foi o julgamento dos ímpios. Eu vi todos. Lógico que era uma grande multidão. E depois tinha um pote cheio de sangue daquela mesa. E tinha uma pena de ouro dentro dele. Eu falei assim, o que é isso, irmão? O que isso significa? Aí ele falou comigo assim, isso simboliza uma coisa. Eu falei, mas o que é, Senhor? Aquele sangue é o meu sangue. E quem está escrito no livro da vida, está escrito com o preço do meu sangue. A tinta é o meu sangue. Eu falei assim, Senhor, é muita glória, nós somos indignos. É só misericórdia. Aí chegavam os ímpios de todas as nações e de todos os tempos e eram julgados e lançados no fogo. Aí depois que eu vi tudo isso, eu falei assim, Senhor, não me deixe ir embora, não. Ele falou, não é seu tempo. Ele falou comigo assim, você vai lá no paraíso também. Eu no paraíso. Aí eu cheguei, ele me levou lá na porta de ouro. Toda arquitetada de ouro.
os umbrais. Aí ele falou comigo assim, entra. Aí eu entrei assim, tinha um ancião à minha direita e um altar de ouro quadrado, mais ou menos 2 metros, 2 por 2. Tinha um anjo com um pergaminho na mão segurando e estava falando umas palavras bonitas. Só que eu não falava português, eu falava a língua dos anjos. Eu entrei no dialeto deles. Eu conversava com Jesus no dialeto deles. Mas era tudo compreendido. Aí eu vi milhões de pessoas, era um jardim lindo assim, milhões de pessoas vestidas de branco. E aí eu olhei assim e perguntei assim, quem são essas pessoas que vestidas de branco estão? Aí o anjo, quando viu Jesus, ele fez reverência. Jesus estendeu a mão, ele se pôs de pé. Aí o anjo olhou para mim assim, com os olhos de fogo, e falou assim, e essas pessoas que estão de branco são as almas dos que morreram em Cristo, estão aguardando o arrebatamento da igreja, em que o nosso Senhor Jesus Cristo virá e os chamará. Eu vi aquilo, sabe, uma coisa tão linda. Só que tem uma coisa, irmã Silvana, eu não tinha contato com eles, eles não me viam. Eles não me viam. Jesus me puxou para o meio deles assim, não no centro do paraíso, porque era muita gente, mas logo na entrada. Ele falou comigo assim, eu tentava chamar atenção, mas eles não me viam e não falavam comigo, era como se eu não fosse dali. Ele falou comigo assim, você está vendo aquele homem ali, meu servo? Sabe quem é? Não, meu senhor, se o senhor não me disser, eu não sei quem é. Aquele é Eliseu. Tu vês aquele ali? Sabe quem é? Não, meu senhor, eu não sei. É João. João? O evangelista? É João. Aí quando eu pensei em perguntar assim sobre a minha avó Maria, ele deu meu pensamento e falou assim, tua bisavó está aqui. Maria de Nazaré. Aí lá longe eu vi ela vestida de branquinho. Lá longe eu vi. Eu senti tanta saudade, sabe? Mas ela não me viu. Ela não pôde conversar comigo nem eu. Aí eu vi meus tios, minha outra avó, minha outra avó. Todos eles lá no cantinho. Meu irmão que morreu pequeno. E aí quando eu li aquilo, eu comecei a chorar, sabe, de saudade, mas não tínhamos contato porque eu não sou de lá. Eu falei assim, aí Jesus falou comigo assim, viste aquele homem que estava lá à tua direita na entrada da porta? Eu falei, vi, aquele é Abraão, o vosso pai na fé. Anunciando família. Esse Abraão. Só que a porta do paraíso ela é aberta 24 horas. Todo dia entra gente. Todo dia. Infelizmente a do inferno também. Muito raro. Porta do inferno. E aí, eu vendo aquilo, fiquei maravilhado, sabe? E falei assim, Senhor, não me deixe ir embora não. Deixa eu ficar aqui. É tão gostoso aqui. Não tem gozo maior do que aquele lá. Nada aqui na terra. Não tem prazer maior do que aquele lá. Pedi para Jesus. Jesus, me deixa ficar aqui. A terra está contaminada pelo ódio, pela violência, pelo caos. Aí ele falou comigo assim,
Infelizmente escutei isso. Ainda não é seu tempo. Ainda não chegou a sua hora. Aí ele falou comigo assim: conte para todos aqueles que tiverem coragem de ouvir este testemunho, pois bem-aventurados serão aqueles que ouvirem e guardarem essas minhas palavras. Aí ele me despediu. E doeu quando ele falou isso comigo, sabe? Jesus, eu comecei a chorar. Jesus, não deixa eu ir embora não, Jesus. Ele falou: não, filho, paz e graça seja contigo. Quando eu fui lá, assustei, eu estava de joelho dobrado no chão do meu quarto. Do jeito que eu estava orando. Eu voltei, eu me vi voltando assim, no meu corpo. Fiquei uma semana sem procurar assunto com ninguém. Sem procurar nenhuma conversa na escola. Na época eu estava ainda estudando eu não procurava assunto desse cara, só chorava. Depois de uma semana e pouco, eu fui melhorando. Comecei a contar isso pra frente. Só que teve um certo período que pessoas começaram a perceber, caminhar, criticar. Cristãos falar que isso era mentira. Eu falei assim: eu juro diante da Escritura Sagrada, tão certa como ela é viva, que se eu estiver mentindo, eu quero que Deus me mata diante de todo mundo, com a mão direita da Bíblia. Para todo mundo ver que o que eu vi é verdade. Porque eu vi o cumprimento, isso é cumprimento da profecia de Joel, que fala que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ezequiel 2:28. E Pedro confirmou isso lá em Atos 2:17. Os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. E eu derramarei meu Espírito sobre meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias e profetizarão. Nós estamos nesse dia. Eu sinto e vejo a misericórdia de Deus sobre a minha vida no cumprimento da profecia de Joel. Eu sei que ela cumpriu na minha vida. E cumpre na vida de todo aquele que crê e confia em Jesus Cristo. Amém. E que busca Ele no Espírito da verdade. Glória a Deus. Isso foi tudo que eu vi e eu ouvi. Eu ouvi. E foi bom passar isso para vocês. E vocês saem meditando nisso. Assim como eu. Somos sujeitos a falhas. Mas nós devemos pedir perdão e arrepender das nossas falhas. Não estou falando para os cristãos, para crentes. Não estou falando assim. De modo geral, que o cristão deve se curvar diante do senhorio de Jesus Cristo e ter como Senhor e Cristo. Aí eu ocultei isso por muito tempo. Aí um anjo de Deus apareceu para mim esses dias. Esse anjo, desde pequeno, ele anda comigo. Ele fala comigo. Se alguém vai me chamar, vai me ligar, ele fala comigo, vamos ligar. E ele falou, apareceu na sala de casa, falou comigo, eu sei o nome dele. Ele falou comigo assim: Filho do Altíssimo, Jesus, o nosso Senhor, te mandou você voltar a falar. Porque eu tive um período que porque fiquei doente uma época. Aí ele falou, volte a falar, porque é mistério que muda através dos teus testemunhos se volte para Deus. E eu tenho visto pessoas voltar para Deus. Tenho visto. E o tempo do fim está próximo, né? Bem próximo. E ai daquele que não ouvia a palavra do Senhor. Era isso que eu tinha que falar. Em nome de Jesus.